Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Do vídeo de hoje vamos ver aí tudo que a mídia está falando dessa vitória do time do Flamengo para cima do Chelsea. Também aí o que a mídia está falando aí desse jogo do Flamengo, da preparação do Mengão para amanhã, né? E o Flamengo que é o líder do grupo com 6 pontos. Ficou interessado? Quer saber tudo que a mídia está falando disso aí e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Para o Flamengo, além de vencer o todo-poderoso Chelsea, o Mengão está classificado, garantiu o primeiro lugar no grupo, arrancou elogios da mídia especializada, da torcida e tá vivendo uma fase bem bacana nesse torneio tão celebrado. Dá uma olhadinha. E o Cicinho acertou o placar, hein? É isso, menino! Cravou. É time de tradição. Depois de estrear com 2-0 sobre o Esperance da Tunísia, o Flamengo venceu o Chelsea de virada por 3-1 na sexta-feira com grande atuação. Diante do adversário mais difícil do grupo nesta primeira fase da Copa do Mundo de Clubes, a equipe do técnico Felipe Luiz mostrou a sua força. Um jogo muito quente, com intensidade muito alta, mas o Flamengo em hora nenhuma abaixou a intensidade, jogamos como Flamengo e conseguimos uma grande vitória diante de uma grande equipe. Pedro Neto abriu o placar para o time inglês no primeiro tempo após falha de Wesley. Mas Bruno Henrique, Danilo e Wallace Young balançaram as redes para o Fla. O gol da virada foi marcado por Danilo, novidade entre os titulares para a partida. Ele atuou no lugar de Léo Ortiz, formando a dupla de zaga com Léo Pereira. Contratado este ano após 13 temporadas na Europa, o atleta de 33 anos mostra que sua experiência pode ser fundamental, ajudando a equipe dentro e fora de campo. A dupla de Léos vem fazendo um trabalho incrível no Flamengo nesse ano, defensivamente, na construção, na leitura das jogadas, decidindo também jogos. E eu, como eu falei, minha forma de contribuir é dando apoio, estando preparado, quando entrando, tentando tentar no mesmo nível deles. Eu tomo minhas decisões e que muitas delas surpreendem vocês, mas eu tenho muita mais informação que vocês do dia a dia, informações de como estão os treinos, como estão os detalhes micros realmente do jogo, em função tanto da técnica como da tática. E, por exemplo, hoje eu já tinha decidido que o Danilo ia jogar, mas estava na dúvida entre os dois Léos. E eu optei, por último momento, por continuar com o Léo Pereira, que vive um grande momento, uma grande fase, por ser canhoto, então a linha é fina. A vitória contra o Chelsea aqui na Filadélfia encheu os jogadores do Flamengo de confiança. Com os pés no chão, mas ciente de sua qualidade, a equipe carioca agora vai em busca de objetivos maiores neste Mundial. O jogo de hoje é um medidor importante para aquilo que tem sido o nosso trabalho, para aquilo que são as nossas ambições também dentro da competição e na temporada. Mas para mim o mais importante é o passo seguinte. Creio que hoje era um jogo que dispensava argumentos para poder estar motivado e concentrado. Creio que agora sim, daqui para frente, a gente vai ver o tamanho da nossa maturidade, o tamanho da potência da nossa equipe, tendo que manter um padrão de jogo, tendo que manter um padrão de atitude. Creio que isso é a grande diferença para as equipes vencedoras. Já classificado como líder do grupo, o Flamengo volta a campo na terça-feira contra o Los Angeles em Orlando. O adversário nas oitavas de final, em Miami, será o segundo colocado do grupo C, que pode ser Bayern de Munique, Benfica ou Boca Juniors. O Flamengo é um time que eu acredito que vai classificar tranquilamente e olhe lá se não classificar em primeiro lugar. O Flamengo ele vai chegar lá na frente. E olha lá se o Mengão não for campeão, porque se pega os caras desanimados, o Flamengo manda ataca, gente. Olha, eu vou gravar o Flamengo na final. Campeão já é outra história, mas na final. O Flamengo é mais time. O Flamengo é mais time, tem condições de se classificar em primeiro no grupo, mas o Flamengo, analisando o jogo de ontem do Flamengo e a questão do Chelsea, o Flamengo vai fazer frente a frente com o Chelsea aí, e acredito eu que o Flamengo passa em primeiro. Flamengo e Chelsea, Chelsea, Flamengo é o jogo. 3-1, Flamengo. 3-1, Flamengo. 3-1, Flamengo. Agora, dentro do terreno de jogo, dentro do campo, qualquer um pode ganhar. Eu vou tomar um tacacão. Não, olha, isso é que eu chamo de pontaria certeira na mosca. Ele disse com antecedência que passaria, que seria primeiro, e ele acertou o placar, o 3-1 diante do Chelsea.
Parabéns, Cicinho. Cicinho! Quero ver repetir a dose. Agora curte porque foi muito preciso. Parabéns. Que taca, hein? Eu acho que nós vamos parar por aqui. Mas na ausência do tricolor que tá de férias, não é Mengo. Então, se prepara, torcedor, que nós vamos comemorar, hein? Se a torcida do Flamengo não viu isso, é bom rodar aí pela internet, que o cara foi bem, Cicinho, hein? O Flamengo. E como tá malvadão o Flamengo nessa Copa do Mundo de Clubes, hein? Cicinho, a sua perspectiva, aquilo que você imaginava aconteceu. O time tá muito tranquilo, jogando um futebol atrativo, mostrando que cada um sabe o que tem que fazer. Ele mudou a escalação do primeiro para o segundo jogo e mesmo assim o Flamengo continuou mantendo o mesmo nível. Exatamente, Renata. Essa mentalidade do Felipe Luiz, né? Que queira ou não, uma mentalidade na qual ele, antes como jogador, adquiriu essa experiência na Europa toda e vem implantando isso no Flamengo, né? Substituições, a escolha dos atletas, todo mundo esperava entrar com o Léo Ortiz, ele entra com o Danilo, que é um cara que tem muita experiência, que tem uma carreira brilhante na Europa, e o cara vai e faz o gol. Então, todo esse peso faz parte do conhecimento do treinador. Então o Flamengo é muito bem treinado e individualmente é uma das melhores equipes dessa competição. Na sequência, ele pode pegar 3 times por enquanto, não tem definição. Ou o Bayern de Munique, ou o Benfica, ou o Boca Juniors. Mas uma perguntinha básica, se por um acaso o Flamengo tivesse a chance de enfrentar o Auckland City, que tomou 10 do Bayern, 6 do Benfica, quantos gols, Edu, você acha que o Flamengo faria nessa equipe? O Flamengo está apresentando um futebol vistoso, Renata. Então a gente vê, como o Cicinho ressaltou bem, a questão de você saber gerir um elenco da qualidade que é o Flamengo. Então ele tira peças e coloca e você vê que o time cresce dentro do jogo. Quando ele coloca o Bruno Henrique, você vê a mudança da postura dos jogadores. Quando ele coloca o Wallace e o Ian também, um jovem, primeiro toque na bola e já faz o gol. Olha para você ver a estrela que o Felipe tem. Então é porque ele conhece muito bem o seu elenco, ainda mais tendo o Pedro no banco de reserva. Você prefere um menino e não coloca nem o Pedro. Então, para você ver como ele tem o conhecimento e tem a moral do grupo do Flamengo. E a gente viu nesse jogo também, Ronaldo, que o Wesley teve um erro individual, poderia ter sido comprometedor, mas pelo contrário, o Flamengo não se abalou, o Flamengo buscou um resultado, já era melhor antes de tomar o gol do Chelsea e continuou mantendo o mesmo estilo de jogo, foi pra cima, fez aquilo que o Felipe Luiz tinha proposto e por isso venceu tão bem. Mas essa pra conta do Felipe Luiz, né? Porque é o seguinte, quando tem o erro individual, o grupo se fortaleceu. E quando isso acontece é porque tem a mão do treinador. Não vamos desesperar se tomar um gol, vamos posicionar, vamos... Todo mundo fala isso, Ronaldo, fala. Mas só que dependendo do treinador, ele dá confiança para cada setor, para que não abale o sistema todo do time dele. E a gente vê que o Felipe, ele estuda muito mais o adversário e vê as peças que ele tem na mão e ele coloca em jogo. Então é um treinador que a gente tem que analisar muito mais e pode ser blindado até na profissão com esse campeonato aí, porque é um cara que merece. Ele, o Rodrigo Caio, de estudar o adversário. E vale ressaltar que o Chelsea fez o gol num erro individual do Flamengo. Enquanto o Flamengo, os gols foram criados. Jogados. Então vê aí o nível do Flamengo pro Chelsea, onde todos colocavam o Chelsea em cima. Não, o Flamengo é quem tá em cima. O Palmeiras também, o Botafogo também. Então tem que dar uma analisada nessa questão. Não é somente ganhou, convenceu, né? Mereceu a vitória. Então... Isso também pra gente fica nítido quanto a imprensa tem pouco acesso aos clubes, porque o Wallace Ian, com certeza, deve estar recebendo uma atenção especial no treinamento. Você fala no Rodrigo Caio, que cuida da defesa, mas o ataque do Flamengo, quando o Pedro ainda não está 100%, o Felipe gosta muito do Gonçalo Prata também, do Plata, né, que a gente fala que não é um nome tão badalado, mas eu acho que essas peças, todas elas tendo oportunidade, sendo acionadas, é isso que pode deixar o Flamengo mais confortável nessa competição ainda, não é? Usando esse elenco. E aí é o dedo, é o mérito, é o que o treinador propõe, sim. E quando você vê um Wesley errando da maneira como errou e não sentir na pressão, Ronaldão, cara, jogando no Mundial, um erro como teve aquele ali, pelo contrário, ele potencializou mais ainda, aí que ele foi pra cima, personalidade. Então, parabéns ao Felipe, porque dá essa confiança e tranquilidade para que os atletas dentro do campo
possa performar da melhor forma possível. Ainda nos Estados Unidos, Pedro Ivo Almeida chega aqui no Sport Center. Eu fui para Belém, já voltei. O Flamengo segue em Atlantic City, ô Pedro Ivo. Bom dia para você. É isso, Mari, é isso. A gente segue aqui em Atlantic City, New Jersey, uma passagem quase interminável do Flamengo por aqui, nossa também, a gente segue na cola do Flamengo, mas está acabando, faltam poucas horinhas, falta muito pouco para o Flamengo, enfim, deixar Atlantic City e decolar para Orlando, Flórida, palco do jogo de amanhã contra o Los Angeles FC. Pouco mais de 11 horas da manhã, né? O treino de hoje se encerrando aqui, última atividade do Flamengo em Atlantic City, na Universidade de Stockton. Lembrando, o Flamengo não treina em Orlando antes do jogo. Acaba o treino, faz um rápido almoço por aqui, decola já para Orlando, chega lá no final da tarde, onde cumpre todo o protocolo de FIFA no estádio já da partida de amanhã, no Camping World Stadium. O Flamengo atende entrevista, zona mista, aos colegas de imprensa que já estão por lá. Nosso Mendel Bidlovski, que já voou para Orlando antes, já está por lá para receber o Flamengo. Tem coletiva do Felipe Luiz também hoje, então todo esse protocolo de preparação. O Flamengo se despede, deixa Atlantic City hoje, ruma para Orlando, de enfrenta amanhã o LAFC. É bom frisar dentro dessa logística, joga contra o Los Angeles FC amanhã e segue em Orlando até a véspera das oitavas. O Flamengo já tem sua situação definida no grupo, primeiro colocado, joga oitavas de final dia 29 em Miami, até dia 28 o Flamengo segue em Orlando, treinando lá na casinha, no complexo da ESPN, dentro de todo o complexo Disney lá em Orlando. O Flamengo vai treinar por lá, onde a seleção brasileira também esteve semana passada, onde grandes clubes aproveitam toda a logística, toda a infraestrutura. O Flamengo vai ficar por lá, treinando. E para quem acha que a situação já está garantida, resolvido em primeiro lugar, o jogo de amanhã não é importante? É importante sim. Flamengo muito de olho nessa questão dos 2 milhões de dólares a cada vitória, pouco mais de 11 milhões de reais. Felipe Luiz vai rodar o elenco, evitar fadiga, poupar quem tiver pendurado por ali para não ficar fora das oitavas de final, mas alguns titulares devem estar em campo sim. O Flamengo diz que leva esse jogo muito a sério, apesar do discurso do presidente Luiz Eduardo Batista ontem, que esteve aqui em Atlantic City visitando a delegação, dizendo que a prioridade não é exatamente o Mundial, mas talvez outras competições. Ele explica aqui no Sport Center o porquê desse pensamento. Mundial é uma vez a cada 4 anos. É claro que a prioridade ao brasileiro é Libertadores, né? Isso não resta nenhuma dúvida para quem está no futebol. Eles não têm dúvida nenhuma disso, do que é a nossa prioridade. Mas o Mundial você não precisa motivar ninguém, né? Olha a dimensão que isso tem, né? Para vocês, para todo mundo. É legal você interagir, você conhecer outros lugares, ver os estádios que a gente está vendo, interagir com as pessoas que a gente está interagindo. Então você sai de uma experiência dessa, todo mundo sai melhor. O que acontece é que, como não havia esse tipo de torneio, só tem aquele no final do ano, onde você faz 1, 2 partidas, né? Fica o estigma de que o futebol sul-americano não é tão forte. Mas quando você coloca no modelo de competição desse, onde você tem que jogar 3 partidas no primeiro grupo, você vê, na maioria dos grupos está chegando na terceira rodada aí, todo mundo fazendo conta para ver como é que vai ser com saldo de gols. Eu não sei se o time tal vai fazer 4 ou 5 no outro. Bom, para quem achava que ia ser fácil, eventualmente, está claro que não é tão fácil assim, né? Tá então, Mário, a palavra do BAP, mandatário maior, chefe, presidente do Flamengo, que raramente aparece aqui nesse ambiente de futebol, né? Gosta de ficar um pouco mais isolado, mas ontem visitou a delegação no penúltimo treinamento lá na Universidade de Stockton. Hoje, repito, o Flamengo acabou de finalizar sua última sessão de treinamentos por aqui. Felipe Luiz monitorando ali quem é que está inteiro, quem é que não está, quem é que pode ir pro jogo, quem é que não pode. Gerson não treinou ontem, Ayrton Lucas não treinou ontem. O Nico Dela Cruz, que volta de lesão no joelho, também ficou fora. Devem ser nomes que não devem começar jogando essa partida de amanhã. Eu devolvo aí para você, que agora a gente está correndo para o aeroporto, também decolo para Orlando já para seguir acompanhando tudo na cola do Flamengo, aqui nesse Mundial de Clubes. Mari. Flamengo já classificado, já com a primeira colocação do grupo garantida, então vai fazer um terceiro jogo em que o Felipe Luiz pode dar descanso, pode poupar jogadores, quem levou cartão, quem vai trazer tudo isso, informações do Flamengo, agora ao vivo lá dos Estados Unidos, é o Pedro Ivo Almeida, chegando no nosso Futebol 360. Bom dia, amigo, onde você está agora? Em que cidade? Bom dia. Bom dia, Abel. Tudo bem? Abração para você, aos amigos do 360. Eu estou aqui ainda em Atlantic City, New Jersey. O Flamengo também segue por aqui, mas são as últimas horas. Eu explico por quê. São 9h38 horário local aqui, 10h38 do Brasil. O Flamengo está iniciando neste momento o seu último treino lá na Universidade de Stockton. Treina por lá, já sai para o aeroporto direto, o aeroporto aqui de Atlantic City, e decola para Orlando. Então são as últimas horas dessa longa, parece que interminável passagem do Flamengo aqui em Atlantic City. Eu também me despeço daqui a pouco, saio daqui porque a gente vai para Orlando, porque amanhã tem jogo por lá, Flamengo, LAFC, despedida dessa primeira fase, Flamengo já classificado, já garantido o primeiro lugar, tudo calmo. Felipe Luiz, como você disse, está rodando, está pensando, está vendo lá agora quem é que está fadigado, quem é que está cansado, quem é que não está, quem deve ser poupado.
Na atividade de ontem, o Gerson não treinou com o grupo, o Ayrton Lucas também foi poupado, não treinou com o grupo, o De La Cruz tinha voltado a treinar no início da semana, ficou fazendo um trabalho de recuperação, também não deve ser titular, então devemos ter algumas novidades para esse jogo de amanhã. Mas jogo muito importante por aqui, Abel, até por uma questão financeira, né? São 2 milhões de dólares a cada vitória, pouco mais de 11 milhões de reais que pinga ali no clube, no cofre de cada clube que vai vencer. Então o Flamengo leva essa partida muito a sério, finaliza sua preparação tranquila, podemos dizer assim, por aqui, já decola para Orlando, como eu disse, parte da nossa equipe já está lá, o Mendel Bidlovski já está lá para receber o Flamengo quando o Flamengo pousar, eu me desloco daqui a pouco, saindo daqui do hotel que serviu de concentração para o Flamengo também. Falando em dinheiro, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, esteve no treino ontem, visitou a delegação, nos atendeu gentilmente, falou sobre bastante coisa, foi perguntado inclusive se esse dinheiro, tanto dinheiro, mais de 150 milhões até aqui, já conquistados pela presença e pelas vitórias no Mundial, se essa grana poderia ajudar no tal projeto, no sonho do estádio. E ele deu uma acalmada nos ânimos do torcedor rubro-negro, que o estádio parece que não é uma realidade tão próxima não. Vamos ouvi-lo aqui dentro do Futebol 360. O projeto do estádio é um projeto para 50 anos, ele tem que funcionar daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 e daqui a 20. Isso é um projeto que, olha, a minha promessa é a seguinte, eu jamais faço nada na minha vida seja baseado em emoção. Todas as decisões importantes da minha vida que eu me baseei em emoção, eu fiz coisa errada. Então, se a gente não tiver certeza absoluta que isso não empurra o Flamengo para virar uma SAF, ou que isso vai comprometer a performance esportiva do Flamengo, não vou fazer o estádio. O estádio é importante, é um sonho, mas a gente esperou anos pelo centro de treinamento do Jorge Elal, né? Então, a gente demorou mais de 20 anos para fazer. Então, o estádio, eu tenho Maracanã por 19 anos. Eu Maracanã por 19 anos, então eu tenho 19 anos para fazer isso. A gente tem que ganhar muita coisa ainda, ganhar um dia sim, o outro também, abastecer o caixa da gente. É quando tiver mais dinheiro em caixa e mais clareza sobre os projetos, a gente vai tomar uma decisão abalizada. Tá, então, Abel, tá aí a palavra do Luiz Eduardo Batista, o BAP, que falou sobre muitos assuntos, falou sobre venda de Wesley, falou sobre o que é prioridade e o que não é, se é brasileiro, se é Libertadores, se é Mundial, falou sobre a reação do pessoal do Chelsea, dirigentes à vitória do Flamengo, falou sobre muita coisa futura do Flamengo, situação financeira, a íntegra tá no nosso site, nas redes digitais, você confere tudo por aqui. Então, só repassando a programação do Flamengo agora, campo e bola para te devolver. Treina agora aqui em Atlantic City, última atividade, finalizando preparação, voa para Orlando, atende a imprensa por lá no estádio, né, aquele protocolo FIFA, Felipe Luiz, alguns jogadores em zona mista. Amanhã, duelo contra o Los Angeles FC, fechando a participação nessa primeira etapa do Mundial, e aí segue em Orlando até o dia 28, porque o Flamengo joga oitavas de final no dia 29 em Miami. Até o dia 28 o Flamengo treina lá no CT da ESPN, dentro do Complexo Disney, toda a estrutura e moldobia do Flamengo por lá. Treino em Orlando, de olho agora nas oitavas de final, também nesse Mundial de Clubes. A gente segue por aqui, acompanhando o Flamengo. Já eu vou para Orlando e a gente segue trazendo todas as informações dentro da programação da ESPN e também do Disney Plus, Abel. Então vamos liberar o Pedro Ivo Almeida, que vai viajar daqui a pouco, vai se deslocar, vai para Flórida, para Orlando. Pergunta para ele se ele Vamos que as malas já estão aqui, só esperando acabar para eu voar. Pergunta se ele tem saudade das atrações de Atlantic. Ouviu aí, Pedro? Olha, o professor, rapidinho, eu fiquei pensando nisso ontem, né? Saí para jantar aqui do lado, no restaurante que a gente almoçava, tomava café e jantava, porque só tinha um aqui de certa qualidade mais próximo. Eu falei, depois de muitas coberturas, é a primeira vez que eu tô deixando uma cidade. E não tá batendo aquela nostalgia de, nossa, como foi bom, isso aqui vai ficar marcado, isso aqui vai dar uma saudade, mas tô achando que eu não serei o único não. Tirando a tranquilidade dos jogadores do Flamengo, tem gente já querendo sair daqui rapidinho. O Flamengo ganhou folga, o pessoal ficou na Filadélfia, foi para Nova York, foi passear. Pouquíssima gente quis ficar aqui curtindo essa aprazível Atlantic City, vamos dizer assim. Eu percebi isso no sábado, quando nós fizemos o Equipe F, e eu percebi a empolgação do Pedro Ivo. Nossa. Mas tá tranquilo, a gente tá aqui para trabalhar, para curtir, deixa para depois, vamos embora. É isso que eu ia falar, o importante é que o trabalho tá sensacional. Boa viagem, boa continuidade aí de trabalho, muito obrigado, Pedro. Beijão, Abel, para você, para todo mundo aí, valeu. Enquanto o Pedro pega as malas e se despede, como ele disse, da aprazível Atlantic City, falamos um pouco mais de Flamengo. Professor, a gente vai falar sobre a preparação, mas me chamou a atenção o assunto do estádio, que parecia algo muito mais próximo, pelo menos para mim, notícias de um passado aí recente, né? Ele deu uma esfriada ali, hein, o presidente. Agora, eu entendo, eu sei que muito torcedor rubro-negro, obviamente, vai ficar frustrado, porque seria ou será maravilhoso um novo estádio só do Flamengo. Claro que vai ser
Vai ser lindo isso pro torcedor rubro-negro. Mas quando eu digo que eu entendo se for fazer de qualquer jeito, entre aspas, ou de uma forma que traga problemas para o clube, é melhor esperar. Aí eu entendo. Concorda ou não? Ele tá certo. E ele fala que é um projeto que tem que ser para 10, para 20, para 30, para 50 anos, sei lá quanto tempo de estádio. Porque justamente a gente fala muito em erguer o estádio, mas tem um depois, né? A manutenção do estádio. Corinthians que o diga. Então, tem que segurar, tem que poder com o rabo do gato. Eu acho que é isso que o BAP está preocupado. Ele tem razão, o estádio não é coisa que se faça assim, da noite para o dia. Se for para comprometer o atual estágio do Flamengo, que é um clube muito bem estruturado financeiramente, inclusive primeiro se estruturou financeiramente, depois dentro de campo, né? Havia até uma certa cobrança nos tempos do Bandeira. Eu quero ser campeão, diria o rubro-negro, mas só está sendo campeão agora porque plantou e está colhendo. Se for para comprometer, não vale a pena. Por um estádio, não vale a pena. Como ele falou, tem o Maracanã. E nem fosse, né, não é nem prioridade, né, do Flamengo, assim, nesse sentido. Não precisa nem correr, enfim, não tem onde jogar, né, essa necessidade. Está muito bem estabelecido no Maracanã. Eu concordo com o que os amigos falaram. Acho que o Flamengo ele se colocou num lugar em que ele não precisa cometer loucuras, né, que possam comprometer de fato tudo que o clube até aqui se organizou para de fato hoje ser essa referência também, junto com o Palmeiras, a saúde financeira. Então, acho que é isso. E importante você também não iludir a torcida, né? Ficar plantando informações que não vão, de fato, se concretizar. Então, eu acho que é isso. É ser transparente e pensar em primeiro nessa saúde financeira do clube. Agora, sobre o jogo que falta, o Flamengo já está em primeiro, tem uma grana envolvida também. Nesse Mundial, a gente não pode esquecer vitória que é por vitória. Cada vitória é quanto? $1 milhão? Ou 2? Dá uma grana. Eu tinha calculado no sábado, eu e o Plihal tínhamos calculado em coisa de 11 milhões, 12 milhões de reais. Cada vitória? Essa vitória especificamente valeria 12 milhões de reais. Então é 2 milhões. Tem o dinheiro básico da participação na Copa. Isso, de saída. De estar lá, você já ganha, acho que algo em torno de 85 milhões. Depende de quem é você também. Né? Se você é o Real Madrid... Pro Flamengo. Aí tem São $2 milhões a cada vitória. 2 milhões, né? É isso, 12 São duas vitórias, você já somou aí 4 milhões, pode somar mais 2 milhões, 6. Tem o prêmio por passar de fase. Sim. Então você vai somando tudo isso, é uma pequena fortuna que o Flamengo está levando. Tem um prêmio por passar em primeiro? Empate é $1 milhão, viu, professor? $1 milhão empate, é isso. Empate $1 milhão, vitória $2 milhões. Cada fase 15,20. Não, é isso, tem 12 milhões e... 15,21. 12 milhões em jogo. Isso aí já é mais do que pagar a Copa do Brasil, né? Não é? Que é uma competição milionária. É um salto assim. Aí se você parar para pensar, o Flamengo provavelmente vai vender o Gerson, 25 milhões de euros, não é isso? Que é a multa, pelo menos é o que se comentava. E está querendo 30 pelo Wesley. 30 milhões de euros pelo Wesley. Olha quanto não pode entrar no caixa do Flamengo assim, ó. Só agora, nesse meio de ano. Mais um motivo para segurar a tentação do estádio. Que se de repente dá um mau passo... Qual o motivo? Não, porque quando entra muito dinheiro, fica todo mundo muito empolgado. Né? Então vamos segurar essa empolgação aí. O BAP não era o maior entusiasta do estádio. O estádio, na verdade, Abel, essa compra do terreno, da forma como foi feita, foi um passo político eleitoreiro da antiga gestão do Flamengo, do Rodolfo Landim. Era o seguinte, vamos eleger aqui o nosso candidato, compramos o terreno, vamos fazer o estádio em 4 anos, o estádio está pronto. Só que a própria compra do estádio já deixou o clube com o caixa baixo. Do estádio do terreno? Do terreno, né? Do terreno. Quando o Landim sai e entra o BAP, ele recebe o clube com quase nada em caixa. Claro, com uma expectativa enorme de receita, que o Flamengo gera muita receita. Mas por primeiro mês, ele tinha contratado alguns jogadores dali no segundo semestre, como o Plata, como o que foi vendido, o Alcaraz, que foi vendido depois pro Everton. Então o Flamengo estava com o caixa baixo.
Aí já vendeu o Alcaraz, logo emprestou, depois vendeu o Alcaraz, já deu uma equilibrada. Agora tem a receita recorrente, né, de jogos que o Flamengo tem jogado, Libertadores da América, Copa do Brasil, já começou a entrar aquele dinheiro recorrente do dia a dia. Só que agora chega essa fortuna do Mundial de Clubes, mais 2 fortunas de vendas potenciais de jogadores nessa janela de meio de ano. Então o Flamengo vai com o caixa lá em cima. Só que é isso. Uma coisa é o caixa do dia a dia, porque o Flamengo vai precisar repor elenco com a saída desses jogadores. Outra coisa é pensar o que é o investimento na compra de um estádio. Eu concordo muito com o BAP. Tem lá agora já tem o terreno, tem todo um procedimento que tem que ser feito lá, um investimento antes de começar a construir o estádio, porque aquilo ali era uma área de gás e tal, era o gasômetro ali, então precisa... tem um termo técnico, né? Limpar, entre aspas, aquela região ali. Por segurança, claro. Por segurança. Tem todo um trabalho antes de você começar a construir o estádio. Então, como ele falou, o Flamengo acabou de renovar a concessão do Maracanã. Tem, por 20 anos, agora tem mais 19 anos, para trabalhar o Maracanã. Por que tem pressa para amanhã ter o seu estádio? Hoje, entre aspas, o Maracanã é do Flamengo nos jogos do Flamengo, é do Fluminense nos jogos do Fluminense. Então, ele consegue trabalhar isso, administrar, tem um bom relacionamento nessa administração com o Fluminense e vai com calma, sem pressa, sem desespero, trabalhar para construir seu estádio dentro de um planejamento. Não tem esse desespero de amanhã precisa estar aqui o estádio pronto. E esse estádio, imagino, deve ser um estádio com capacidade maior do que a das últimas arenas, porque senão o Flamengo vai sair da capacidade pública que tem no Maracanã para um estádio também numa capacidade mais reduzida. Não, o Flamengo tem capacidade para encher estádios maiores, né? Então. Tem que botar lá pelo menos uns 60 mil. Pois é. O Flamengo consegue manter Ou mais, hein? Pode pôr mais aí. O poder de arrecadação é uma parte bem importante, né, do clube. Nenhuma arena recente foi de 60 mil. Não. Do Galo não foi, do Corinthians não foi, do Palmeiras não foi. Então é mais uma responsabilidade. Né? A não ser que você queira bancar a saída da capacidade de 60 mil do Maracanã para 40, 50. Eu acho que não é negócio. Não, o Maracanã tem até mais do que isso, né? Teoricamente, então. 80 não chega nunca a 80, mas bate lá 70, mais ou menos em alguns jogos, dependendo da circunstância, né? Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que amanhã vai enfrentar o Los Angeles, lá no Super Mundial de Clubes, né? O Flamengo que é o líder do grupo, o único com 6 pontos, pode ir a 9, passar em primeiro do grupo. O Flamengo que já arrecadou aí mais de 115, mais de 120 milhões de reais só nessa primeira fase do Super Mundial de Clubes, né? E lembrando que mais uma vitória do Flamengo nesse Super Mundial de Clubes fecha aí uma grande bolada, né? Lembrando que o Flamengo também já passou, já ganhou mais uma bolada por ter passado para a próxima fase, então o Flamengo pode vir aí com muitos milhões na bagagem também aí para o Brasil, né? Já imaginou esse time do Flamengo com tudo que já ganhou, patrocínio e muito mais, e essas premiações, como não vai ficar esse time do Flamengo, né? Aí a partir dessa janela que vai se abrir, o Flamengo também vai reforçar muito bem o seu elenco, né? Eu acredito que o Flamengo deve ter aberto os olhos para as próximas competições. Eu acredito que o Flamengo não vai focar, depois desse Super Mundial de Clubes, o Flamengo não vai focar só no Brasileiro, vai focar também em Copa do Brasil e Libertadores, porque o Flamengo mostrou ser uma grande força, brigar aí com os europeus, assim, dar um sacode no Chelsea. Eu acredito que dá um ânimo para quando os caras voltarem aí, né, pegar a Libertadores com mais empenho, né, na minha opinião. Mas aí, o que é que vocês acharam dessa vitória do time do Flamengo para cima do Chelsea? O que é que vocês acharam? Acham também que pode acontecer nesse jogo contra o Los Angeles? Deixe aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo também o seu palpite, o seu placar para essa partida de amanhã entre Los Angeles e Flamengo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.